Já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. É hora de falarmos dos nossos direitos. Isso porque hoje a Lei 8.078/90 completa 30 anos. A norma é bem conhecida dos brasileiros, né? Pois foi esta lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Neste período, o CDC, como é chamado também, ajudou bastante a população brasileira a conhecer melhor os seus direitos em relação ao consumo. E aumentou também a responsabilidade das empresas, gente, quanto à qualidade dos produtos e serviços que são ofertados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma lei que trata das relações de consumo em todas as esferas, né? E aí a gente está falando das esferas, aí entra civil, administrativa, penal, né? Define também as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados. E estabelece os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo. E ainda trata dos tipos de crimes e punições nas relações de consumo. Então é sobre este assunto que eu converso agora no programa com a advogada Betânia Magalhães. Betânia, bom dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Síria. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Betânia, data importante para nós, para todos nós consumidores, né? Há muito o que comemorar. 30 anos já se passaram, né, da instituição dessa lei. Mas a gente pode falar que podemos comemorar? Nossa, e como? É uma grande conquista. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é modelo para o mundo. Ele é bem completo, ele vem tentando acompanhar as mudanças da sociedade, né? Nós temos, no momento, 2 projetos de lei importantíssimos. Um é um grande desafio. Ele fala sobre o superendividamento do consumidor. Hoje nós temos mais de 60 milhões de consumidores negativados, tá? Então é um projeto que nós estamos aguardando há 5 anos a aprovação. E esse projeto, além dele fazer acordos, promover acordos justos para o consumidor e para a empresa, fornecedor, instituição financeira, ele também vai injetar dinheiro na economia. Então, ele é muito importante. O outro é o comércio eletrônico. Em momento de pandemia, está aí, borbulhando. Uhum. E quais são os casos ainda mais recorrentes de reclamações do consumidor que se sente lesado ali na hora de fazer uma compra, na hora de devolver um produto? O que ainda acontece que é motivo de muita reclamação, Betânia? Olha, produtos pela internet, nós sabemos que o consumidor ele tem um prazo de até 7 dias da data do recebimento para fazer a devolução do produto. Então, a gente coloca, primeiramente, falando de internet, no comércio eletrônico é muito importante que o consumidor ele compre em sites conhecidos, sites que vão aparecer o CNPJ da empresa, o endereço físico da empresa, porque se ela distribui, se ela revende, ela tem que ter pelo menos o endereço físico. E na hora de fazer a compra, tem que aparecer aquele cadeadinho lá na tela da compra. Então, o consumidor ele também deve fazer o seu papel, ele deve estar atento às compras pela internet. Agora, no geral, esquecendo a internet, nós temos N problemas, como operadoras de telefonia, tá? Empresas de telefonia que vendem aquele famoso combo. Então, ele vai vender internet a cabo, ele vai vender o telefone fixo, ele vai vender também o telefone de celular. Então, esses combos costumam trazer muitos problemas para o consumidor. Ele tem que ficar esperto e atento. E na hora que ele vai tentar fazer a rescisão contratual, a empresa dificulta, passa o consumidor para um outro setor, que é o setor de retenção, e ali ele fica 30, 40, 50 minutos aguardando para fazer a rescisão daquele contrato do combo. Então, nessa hora, é importante que o consumidor pegue um protocolo, munido desse protocolo, ele vá a um PROCON ou ele vá a uma entidade de defesa do consumidor, como é o caso do Movimento das Donas de Casa e Consumidores, onde eu atuo há 16 anos. Mas aí, Betânia, por que essa dificuldade ainda? Já há um tempo que a gente conversa aqui, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Esses problemas aí relacionados a empresas de telefonia de celular, internet também, bancos, entra nesse ranking também. Por que sempre os mesmos problemas e por que não tem uma solução clara e objetiva para isso? Pois é, o que acontece? Como os PROCONs têm poder de autuação,
Eles vão sempre estar multando essas empresas, esses fornecedores, mas ainda tem isso. Então, assim, às vezes, por determinado montante de reclamação, é interessante que a gente entre com uma ação civil pública. São os casos das entidades. Elas têm legitimidade para defender toda uma gama de consumidores. Então, vamos supor, um determinado problema nos planos de saúde, saindo um pouco de telefonia, um determinado problema nos planos de saúde que afeta determinada faixa etária, nós vamos entrar e vamos defender todos aqueles que estão dentro daquela faixa etária. Por quê? Porque aí, com uma ação civil pública, coletiva, a gente consegue atingir todos aqueles que estão naquele determinado problema. Mas, de forma individualizada, estamos aí, os PROCONs, as entidades civis, o próprio consumidor munido de protocolo. Ele pode também entrar no site consumidor.gov.br e registrar a sua reclamação sem ter que gastar sola de sapato e sair de casa. Nós temos hoje essa opção também, que é muito proveitosa, muito utilizada. Tem pouco tempo, mas já podemos dar mais publicidade, né? Divulgar mais esse site do governo federal. Ele é importante para dirimir esse tipo de conflito. Sim, um instrumento muito importante. Betânia, nessa sua atuação, aí você falou já há 16 anos, né, no movimento das donas de casa, o que você percebe em relação ao comportamento do consumidor? Ele está mais consciente? Ele está cobrando mais os direitos dele? Ele está mais consciente, né? Com todo esse caminhar aí de 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, ele já tem ciência de vários artigos, até mesmo sem saber de cor, ele já sabe como é que funciona. Por exemplo, ele tem direito à informação, né? Se uma determinada empresa veicular um anúncio falando que tal produto está em promoção, o consumidor já sabe que se ele chegar lá, não tiver esse produto, não tiver o número de unidades disponíveis para a compra, o próprio fornecedor ele vai ter que oferecer um produto similar, na falta deste que ele veiculou, similar pelo mesmo valor. Então, o consumidor hoje, ele é mais crítico, ele é mais consciente, ele é sabedor dos seus direitos e deveres, ele já pensa também, a maioria, no descarte de um produto, ele está mais antenado em relação ao meio ambiente, que os recursos são escassos. Então, assim, mas ainda assim é uma luta constante, é um aprendizado constante, porque a cada dia nós vamos sofrendo transformações na sociedade, no mundo, no meio ambiente, mas ele hoje é de tirar o chapéu. O consumidor hoje, ele está antenado, ele está crítico, ele está consciente, mas é uma luta e um aprendizado que nunca pode cessar. É diário esse aprendizado, né? Essa diário. Luta. É verdade. Betânia, como que está o funcionamento do movimento das donas de casa neste período de pandemia? Para quem está nos assistindo, queira fazer contato, vocês estão atendendo virtualmente? Nós atendemos desde 18/3 virtualmente. Agora, a partir de segunda-feira, nós estamos retomando as atividades. Então, segunda-feira, vamos trabalhar o dia todo, de segunda a sexta à tarde, de 1h30 às 18h. Tomando todos os cuidados, eu venho fazendo todos os atendimentos jurídicos das relações de consumo remotamente, né, em home office, mas a partir de segunda eu estarei lá todas as tardes para atender aquele consumidor que necessita de um atendimento personalizado pessoalmente. Qual é o site, Betânia, para as pessoas terem mais informações? O site é www.mdcmg.com.br. Tá, MDC de Movimento das Donas de Casa, mg de Minas Gerais.com.br, portanto. Isso. Nós começamos a falar dessa questão da pandemia, que vocês estão atendendo virtualmente, você vai estar lá para atender as pessoas a partir de segunda. Tem algumas dúvidas aqui relacionadas a alguns eventos que surgiram exatamente nesse período. Tem uma telespectadora que não se identificou, Betânia, ela está dizendo que o contrato dela com a academia venceu neste período em que os estabelecimentos estavam fechados aqui em Belo Horizonte, mas que a academia, durante a pandemia, não cobrou as mensalidades. E aí ela quer saber, neste caso, o contrato é prorrogado automaticamente ou se ele venceu na pandemia, ele venceu de fato, independente se a academia cobrou ou não as mensalidades? Então, nesse caso aí, a gente tem que ver o que reza lá, né? Se por um fato externo à academia e ao consumidor, que a gente fala caso fortuito ou de força maior, como que nós vamos agir? O que tem acontecido muito, não só com contratos de academias, como escolas, faculdades,
é que tem que haver uma revisão deste contrato em função de um fato que foge da vontade de todos nós, tanto da academia como do consumidor. O certo, neste caso, seria fazer essa revisão, estendendo, prorrogando este contrato, né? E que ela pague as mensalidades que ficaram sem cobrança durante este período de pandemia. Mas tudo conversado, né? Caso ela tenha necessidade de um advogado, né, de uma ajuda, ela pode tentar primeiramente de uma forma amigável. Caso ela não consiga, ela pode procurar o movimento, pode procurar os PROCONs, que nós estamos a todo vapor para auxiliá-la nessa revisão contratual. Uhum. O Tá? primeiro passo sempre é tentar um diálogo com a empresa, com o prestador de serviço, né, Bethânia? Sempre. Exatamente. Estamos todos no mesmo barco, mas às vezes para a empresa a onda ela é menos forte, ela é menos agressiva. Por quê? Porque ela tem mais poder aquisitivo, poder econômico. E já para o consumidor que está lá fazendo academia, a onda é bem maior, o peso é bem maior, porque para ela pagar a mensalidade, o impacto é bem maior no orçamento dela do que no da empresa. Então, para isso, a gente busca harmonização nas relações de consumo. Se não for possível, tete a tete, né? O consumidor que faz academia diretamente com a empresa, que procure as entidades e os órgãos que estão aí disponíveis para fazer a tutela desse consumidor. Uhum. Bethânia, tem uma pergunta agora da Clara Fonseca, aqui de Belo Horizonte. Ela está dizendo um assunto, inclusive, que você começou a falar no início da nossa conversa. Ela não citou, claro, o nome, mas está dizendo que um determinado supermercado faz muitas promoções. E toda vez que ela chega para comprar o item, acabou, esgotou, nunca tem. Aí ela quer saber se pode denunciar de alguma forma. Pode e deve, inclusive, exercer o seu papel de consumidora. Nós, consumidores, somos formiguinhas com forças de elefante. Então, cada um desempenhando o seu papel, denunciando, o que ela vai fazer? Primeiramente, ela vai procurar o gerente deste supermercado e informar, olha, vocês estão veiculando, estão fazendo uma publicidade, uma propaganda enganosa. Eu estou sendo escada, levada a chegar ao supermercado para comprar determinado produto em oferta e quando eu chego nunca tem esse produto. Então vamos resolver isso aqui agora? Ou você busca lá no seu estoque o produto ou você disponibiliza um novo produto parecido, similar a esse para que eu possa fazer a compra. Caso não resolva diretamente com o gerente, qual é o próximo passo? Ela vai fazer um contato com o saque daquele supermercado e pegar um protocolo. Munido desse protocolo, caso ainda assim não tenha resolução, ela vai procurar o PROCON, porque o PROCON, com seu poder fiscalizatório, ele vai passar a coibir essas práticas lesivas ao consumidor. Uhum. Tem chegado muita reclamação nesse sentido durante a pandemia para vocês, Bethânia? Olha, tem chegado a reclamação do aumento demasiado de alguns produtos, Muito. Né? Durante a pandemia, no início foi aquele boom do álcool em gel, né? E do álcool normal, do álcool líquido. Aí faz parte, porque era muita demanda e não tinha tanta oferta. Depois isso chegou a um patamar que agora ficou tranquilo, tudo bem, tranquilo em decorrência de tudo que nós venciamos no início da pandemia. Mas agora nós estamos observando práticas lesivas e abusivas, como, por exemplo, o arroz. Como é que pode a gente comprar 5 quilos de arroz a mais de R$30? É um absurdo isso. É um absurdo. O feijão está valendo ouro, né? Nunca vi um negócio daquele. Aí o limão também subiu muito. Então, assim, mas pegando assim como o arroz e o leite, eu estou assustada da semana passada para cá. O que o movimento Levanta a Bandeira isso sugere ao consumidor nesse sentido? Lógico que nós, brasileiros, não conseguimos ficar sem o arroz na nossa mesa no dia a dia. A gente tem esse hábito, né? É cultural por aqui, né? É cultural e é muito saudável, arroz, feijão, né? Mas o que o movimento sugere? Vamos deixar de comer arroz pelo menos 2, 3 vezes na semana? Vamos substituir por uma massa que vai ter o papel ali do carboidrato. Então, o consumidor ele tem que estar atento a essas situações, porque ele é o termômetro dos supermercados, de quem está fazendo aquela prática abusiva. Então, ele reduzindo a compra, nesse sentido, acaba que o supermercado vai sentir no seu bolso, está tendo uma queda na compra, nós vamos ter que dar um jeito de abaixar um pouco esse valor. Então, vamos consumir mais macarrão, mais massa, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Eu sei que quem tem essa questão de uma dieta mais saudável tem que tomar um cuidado, né? Vamos substituir por uma batata, que também tem carboidrato. Então, a gente tem que ser criativo nesses momentos de alta sem explicação. Porque como assim?
Nunca vi um muito arroz alto. nesse preço, E aí né? interfere diretamente no preço da cesta básica, né, também, que aí é arroz, como você disse, o leite, o óleo Exatamente. também com preço nas Produtos alturas. essenciais. O óleo também, Síria. O É, óleo está uma coisa de louco. Como é que pode uma coisa dessa? Então, aí a gente vê práticas oportunistas, né? Que ferem completamente o consumidor. Então, nós temos que nos sensibilizar, mobilizar, sermos criativos, agir de forma diferente, de maneira que o supermercado sinta e abaixe os preços. Betânia, ainda falando em supermercados, então essa dica da Betânia foi excelente. Temos que nos unirmos, né? Substituirmos aí o arroz, esses alimentos que estão com os preços lá nas alturas, para a gente forçar aí os supermercados a baixar um pouco esse preço. Tem uma outra pergunta para você relacionada a supermercados também. A telespectadora não falou o nome também. Ela está dizendo que foi comprar um determinado produto que estava com um preço promocional na gôndola. Quando ela foi passar no caixa, o preço já estava outro. E aí, nesse espaço de tempo entre ela colocar o produto no carrinho e chegar no caixa, os funcionários do supermercado mudaram o preço do produto. E aí ela falou que teve que pagar mais caro. Quais são os direitos de uma pessoa que passa por essa situação? E aí ela pergunta o que ela pode fazer nesse caso. Pois é um comportamento vergonhoso, né, por parte do supermercado. Tem acontecido muito. Então, o que eu sugiro? Se ela pegou um produto que está em promoção, ela bateu o olho na validade, já está quase expirando a validade, não interessa, está em promoção. Ela tire a foto, tá, do produto na frente da gôndola ali, onde está o preço. Por quê? Porque ali tem como ela identificar. Porque acontece isso, com o meu marido mesmo já aconteceu. Ele pegou um produto X, chegou no caixa, quando ele falou, não, vão voltar lá comigo. Quando ele voltou, cadê a etiqueta com o valor que ele viu? Então, aí fica a palavra do consumidor contra a palavra do caixa ou do gerente. Então, o que a gente pode fazer? Nós temos que ter um comportamento preventivo, infelizmente, pela má-fé do supermercado. Então, viu que está em promoção? Tira uma foto. Se está uma promoção gritante, ó, isso aqui está além do normal, vou tirar uma foto, que eu tenho certeza que se eu chegar no caixa vai estar um valor diferente, e para eu não ficar sem, eu vou ter que levar no valor diferente, além do que eu vi. Então, infelizmente, a gente tem que ter esse comportamento preventivo. Chato dizer isso, mas para nos prevenir, tá? Tira a foto e apresenta, então, lá para o gerente do supermercado. Apresenta a foto lá, né? Olha aqui o produto, ó. É um eu e meu direito marido do agora estamos consumidor. fazendo assim, para não cair nessa situação de novo, que foi muito chato. É uma situação muito chata mesmo. Betânia, para finalizar, Clara Antunes quer saber o seguinte, ela está informando, contando para a gente primeiramente, que não conseguiu trocar uma roupa que comprou pela internet devido à greve dos Correios. Ela diz ainda que o produto não chegou a tempo do prazo estipulado para troca. Quais são os direitos dela neste caso? Pois é, então, como a empresa visa atividade lucrativa, quem deve ser responsabilizado nesse caso é a empresa, independente dela ter culpa ou não. Porque pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce uma atividade lucrativa, tá? Ele tem o dever de arcar com prejuízo ao consumidor, tendo culpa ou não. Sabemos que estamos vivenciando um momento totalmente fora da nossa realidade, né, que é a pandemia. Sabemos também da greve dos Correios. Então, todo o sistema de entrega de produtos via compra internet foram totalmente afetados. Então, a consumidora deverá procurar a empresa, tá, para que ela arque com os seus prejuízos. E ela tem sim que fazer a troca se a consumidora ainda quiser aquela peça de roupa, se ainda tiver serventia para ela. Porque às vezes ela comprou para usar no evento, alguma coisa, já não tem mais, porque já passou a vontade, demorou demais chegar. Então, a empresa deve restituir este valor em sua integralidade à consumidora, sem repassar qualquer ônus. Caso isso não seja possível, a empresa negue fazer essa troca ou a restituição, a consumidora deverá procurar, sim, o PROCON, tá? Munida da nota, onde ela já fez a compra, que obviamente já mandaram para ela essa nota fiscal, munida do cartão de crédito, onde demonstra que ela já fez a compra, tá bom? Data, faz um breve relatório e entregue isso lá no PROCON, para o PROCON tomar as suas providências. É importante ter isso tudo documentado, né, Betânia? Tudo. Cupom fiscal, protocolos que a pessoa fez reclamações, tudo isso aí vai ajudar o consumidor, Exatamente. né? Até pelo fato, Cília, se um consumidor for fazer uma reclamação, por exemplo, na Anatel, que é a Agência Reguladora de Telefonia, se o consumidor não tiver, primeiramente, um protocolo prévio, ele já não consegue nem dar entrada na reclamação via Anatel.
Então, o consumidor também tem as suas funções, tem o seu papel. Então, para ele chegar numa entidade e reclamar, para ele chegar no PROCON, para ele chegar numa agência reguladora, ele tem que ter, primeiramente, uma prova de que ele tentou fazer um acordo amigável e que isso não foi possível. Então, como que ele vai provar? Mediante protocolo, tá? Tá certo. Documentar tudo, então, deixar tudo registrado. Exatamente. Betânia Magalhães, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição, pela sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muitíssimo, é sempre um prazer estar aí, porque informação é poder e informação é proteção. Eu sempre gosto de dizer isso. Um grande abraço a vocês aí, fiquem com Deus. Sempre. E nosso papel é esse, informar você aí de casa sobre os seus direitos sempre, sempre. E agora a gente vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco tem música por aqui com a cantora Sarai. Eu volto já.